Capítulo 1078. Santo dos Segredos Botes. Force tinha passado por muitas coisas recentemente, a ponto de ser observada por um rei dos anjos, então não mostrou nenhum sinal de anormalidade. Ela retraiu o olhar de maneira natural e não diminuiu o passo enquanto caminhava em direção ao homem de sobretudo preto. Depois de alguns passos, eles se cruzaram. Ele passou por aqui por causa da atração entre as características de Beyonder? Se ele soubesse que o professor estava aqui, não seria tão lento e usaria o teletransporte para persegui-lo. Felizmente, o professor já embarcou na carruagem e saiu da pousada. O coração de Force se acalmou, sua mente tensa relaxou um pouco. Ela deu mais alguns passos à frente e olhou para o céu. Queria confirmar se choveria mais tarde. Nesse momento, um corvo voou e pousou em uma árvore no caminho. Estava de frente para o local por onde Force acabara de passar. Force parou de pensar no Santo dos Segredos Botes enquanto mantinha a velocidade e saía da rua. Como a Ordem Aurora não realizava uma reunião em Backlund há muito tempo, e com o alvo sendo um semideus, Force não pensava em se vingar de seu professor. Ignorando sua falta de força de combate, apenas encontrar e travar em um feiticeiro secreto era uma tarefa quase impossível. É melhor esperar até me tornar uma viajante. Posso encontrar Botes por acaso antes de confiar ao Senhor Mundo a missão correspondente. Vou aproveitar para economizar dinheiro. Agora, é certo que a Ordem Aurora tem santos em Backlund. Não posso eliminar a possibilidade de que durante a viagem de Botes para outro lugar hoje, ele tenha sido influenciado pela força de atração de característica de Beyonder e acidentalmente se perdeu em Backlund. Force naturalmente considerou procurar a ajuda do mundo German Sparrow. Pelo que ela sabia, esse cavalheiro matou 2 semideuses com as próprias mãos e só se tornou semideus por 3 meses. Nos escalões superiores das 7 igrejas, eles têm apenas cerca de 10 semideuses. Com base no progresso do Senhor Mundo, ele levará no máximo 2 anos para destruir as potências de uma igreja. É claro que o mundo não é uma medida ideal. Tendo recebido educação superior, Force, que havia sido cirurgiã, gradualmente deixou seus pensamentos vagarem. Ela caminhou até a rua e embarcou em uma carruagem alugada. Acima da névoa cinza, houve uma mini-reunião com o Sol Derek, o enforcado Alger e o mundo German Sparrow. No entanto, ao contrário de antes, o Senhor Louco esteve presente como testemunha porque o principal motivo do Sol era descobrir qual artefato selado poderia agradar a esta grande existência, bem como trocá-lo pela cruz deixada pelo Criador. Ao mesmo tempo, ele ainda tinha algumas perguntas para consultar o Senhor Enforcado e o Senhor Mundo, então ele solicitou uma conversa privada. Espada do amanhecer prateado, máscara do crepúsculo, bengala da vida, flauta caída. Esses eram todos itens que tinham poderes extraordinários e efeitos negativos, que exigiam selamento. Isso também confirma que a Cidade de Prata não possui Beyonders do caminho artesão. Todos os despojos só podem ser formados naturalmente. Mesmo com um artefato selado divino, eles podem quebrar as características, mas são incapazes de reformá-los de uma maneira melhor. Enquanto o louco Klein ouvia a descrição do jovem Sol, ele rapidamente analisou os prós e contras de diferentes artefatos selados em sua mente. A primeira coisa que fez foi eliminar a máscara do crepúsculo porque os efeitos negativos do artefato selado do primeiro chefe da Cidade de Prata eram grandes demais. Embora Klein pudesse deixar sua marionete usar essa máscara e cortar os sentidos auditivos, evitando assim os uivos e gritos contínuos. Além disso, ele não precisava se preocupar com a possibilidade de sua marionete se tornar escravo da máscara do crepúsculo.
Entretanto, nesse caso, seu corpo real poderia se tornar um membro dos mortos que morreram repentinamente sem motivo. Depois disso, Klein desistiu da flauta caída pelas mesmas razões. A capacidade deste artefato selado de prever o perigo com antecedência era de fato melhor do que o após louco do desejo na fome rastejante. Foi atraente, mas os efeitos negativos também não foram fáceis de evitar. Se Klein usasse essa flauta com seu corpo real, ele gradualmente ficaria frio e perderia suas emoções normais. Isto seria completamente contraditório com o conceito de usar a humanidade para lutar contra a divindade e manter o equilíbrio. E se ele entregasse isso para sua marionete, ele experimentaria uma diminuição significativa em suas capacidades mentais e cometeria erros facilmente. Isso fez com que ele perdesse sua principal vantagem como Beyonder do caminho vidente. Além disso, esta flauta fará com que as pessoas ao seu redor se entreguem à degeneração e aos desejos. Não quero que os residentes da rua Boquilund sejam degenerados que desistem da sua moral. Até lá, quantos filhos ilegítimos nascerão? Só posso considerar a espada do amanhecer prateado e a bengala da vida. Klein murmurou silenciosamente antes de escolher rapidamente entre as duas. A escultura no punho da espada do amanhecer prateado parecia ter uma característica viva. Para Klein, isso significava que a comunicação era possível e, desde que pudessem se comunicar, os efeitos negativos poderiam ser naturalmente reduzidos. Quanto à restrição de altura, ele poderia simplesmente ignorar sua espessura e focar apenas em sua altura. Afinal, isso não afetava um palhaço devido ao seu altíssimo senso de equilíbrio. Quanto ao problema da mutação da bengala da vida, ele poderia evitá-lo entregando-a às suas marionetes. Quando ele perdesse ou ganhasse algum órgão, poderia se curar com a flor de sangue. E fazer com que o ambiente ficasse cheio de vitalidade, permitindo um crescimento exuberante, não foi um efeito muito negativo. Como os efeitos negativos dos dois artefatos selados não eram muito sérios, ele teve que considerar seus efeitos. A espada do amanhecer prateado era claramente de um caçador de demônios do caminho do guerreiro. Seja ataque ou defesa, ambos eram potentes. Poderia esconder sua má intenção e ser bom em lidar com demônios. Quanto à bengala da vida, era boa em criar e causar mutações, o que a tornava bastante sinistra. Após alguns segundos de consideração, quando Derek pediu a resposta, o louco Klein falou sem pressa, como se estivesse discutindo algo comum. A bengala. No final, ele decidiu pela bengala da vida. Na verdade, a espada do amanhecer prateado e a bengala da vida tinham suas próprias vantagens, tornando a decisão difícil. A decisão final de Klein resultou de um motivo incomum. A sinistra bengala da vida poderia ser descrita como bizarra, então poderia efetivamente ajudá-lo a agir como um feiticeiro bizarro e aumentar sua velocidade de digestão da poção. Sim, senhor louco. Derek respondeu, incapaz de esconder sua alegria. Isto significava que quando ele completasse o ritual de sacrifício e doação, obteria a cruz do Criador. Depois de determinar isso, ele olhou para a figura na parte inferior da longa mesa de bronze. Senhor Mundo, além do cérebro completo de um dragão da mente adulto, você ainda precisa de uma fórmula de poção de sequência relativamente alta do caminho do plantador? Como a passagem secreta da corte do rei gigante foi compartilhada pelo mundo, ele se tornou o alvo da pergunta de Derek, e não do senhor enforcado. É claro que, para Derek, o mundo era o abençoado do senhor louco. Sua resposta representou até certo ponto as intenções do senhor louco. Uma fórmula de poção de sequência relativamente alta para o caminho do plantador. Sentado na ponta da longa mesa de bronze,
O louco Klein imediatamente teve uma dor de cabeça e caiu em uma intensa luta interna. Ele podia entender aproximadamente qual era o processo de pensamento do chefe da Cidade de Prata. Por um lado, este experiente caçador de demônios espera poder inaugurar um futuro brilhante através da exploração da corte do Rei Gigante, enquanto, por outro lado, ainda é cauteloso e não tem muita esperança. Ele está preparado para continuar na escuridão, então mencionou a fórmula da poção do plantador para ver se o Senhor Louco tem a autoridade correspondente, ou melhor, se a facção que ele zela tem necessidade dela. Se isso pudesse trazer alguma reação, melhoraria efetivamente a sobrevivência da Cidade de Prata. Enquanto isso, do lado de Klein, Frank Lee recentemente passou a acreditar que está a apenas um passo de seus objetivos de pesquisa. Quando ele se tornar um druida, deverá ser capaz de ter sucesso. Isso deixou Klein muito hesitante sobre se deveria ou não dar-lhe um empurrão. Não sei o que o futuro reserva. Vou apenas me concentrar no que está diante de mim. Um Beyonder da sequência 5 que nem sequer tem divindade não seria capaz de fazer nada muito sério. Além disso, a Madame Eremita já é uma semideusa. Não é um grande problema para ela cuidar de Frank. Klein pensou por um momento e deixou o mundo German Sparrow dizer, sequência 5. E se houver mais? Derek pressionou. Klein sentiu como se estivesse sendo testado. Após alguns segundos de silêncio, ele disse, se o seu lado estiver disposto a ceder, então isso funciona. Tudo bem, Derek não investigou mais nada. Em vez disso, ele perguntou à pessoa ao lado dele, Senhor enforcado, tenho uma sensação estranha sobre isso. Por que o chefe mencionou de repente a fórmula da poção de sequência relativamente alta do caminho do plantador? O enforcado Alger olhou para o mundo German Sparrow e disse, este deveria ser um teste do seu chefe, para ver se a Cidade de Prata pode mudar seu ambiente. Lembro de você mencionar que só sabe que a deusa da colheita é a rainha do Rei Gigante, e de acordo com os registros dos sanguíneos, a deusa da colheita se chama Omibela. Sua Cidade de Prata originalmente acreditava nela. Originalmente eu só tinha certeza de que o nome Omibela era real, então não tive nenhuma inclinação para outras explicações. Agora, com seu chefe subitamente pegando uma fórmula de poção de sequência relativamente alta que você não conhecia antes, isso me faz suspeitar que o Senhor Lua está certo. Isso significa que sua Cidade de Prata escondeu o fato de que uma vez eles acreditaram na deusa da colheita. Eles até deliberadamente não mencionaram o nome verdadeiro dela. Deve haver um grande segredo por trás disso. Um grande segredo. Derek pensou seriamente, mas não conseguiu pensar em nenhum segredo. Felizmente, isso não era um assunto importante para ele. Ele rapidamente encerrou a conversa privada e retornou à Cidade de Prata para se preparar para a troca dos artefatos selados. Ponto.